Só da igreja com a paz do céu, amém, irmão? Amém! Eita, glória a Deus! Eu quero dar graças a Deus por essa oportunidade que Ele está me concedendo de estar aqui nessa incumbência, de trazer a palavra dEle, que é algo muito sério. A palavra do Senhor não é brincadeira, é algo que nos conduz à salvação e à vida eterna. E agradecer ao pastor e à igreja por mais essa oportunidade e pela confiança. A palavra que o Senhor me deu, irmãos, se encontra no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. E o versículo 8. O Senhor me deu essa palavra umas 3 semanas atrás. Eu estava aqui no culto de estudo e a irmã Márcia estava dando estudo. E quando terminou o culto, uma vez que ela tinha falado a respeito do pecado que separa o homem de Deus, aí surgiu um comentário a respeito de batalha espiritual. E isso rendeu para mim. Eu fiquei a semana todinha pensando nessa batalha espiritual. Quando eu não ler a Bíblia para entender melhor. E nessa noite eu estou com a oportunidade de compartilhar com a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração. Uma vez que Ele me deu essa palavra para estar compartilhando com a mesa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Até aqui, amém? Irmãos, provavelmente a primeira carta de Pedro foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro. Essa carta foi direcionada aos cristãos que eram estrangeiros dispersos no ponto da galáxia, da Capadócia, da Ásia e de Bitínia, que é a atual Turquia. E essa carta ela tinha um propósito, um objetivo. E o objetivo dela era fortalecer a fé dos irmãos. O propósito de estarmos aqui cultuando o Senhor, aprendendo mais da sua palavra é esse, é de nos fortalecer. Porque nós temos que ser fortalecidos a cada dia. E a palavra do Senhor é o alimento, é o pão vivo que desceu do céu, que nos fortalece. Também encorajá-los a suportar perseguições e viverem de acordo com a vontade de Deus. Naquela época era muito comum a igreja primitiva passar por sérias perseguições. E nesse momento, o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta para poder direcionar, para poder ajudar os discípulos, ou os irmãos. Se a gente for para o livro de Atos mesmo, a gente vai ver que lá relatam as perseguições, as calúnias, prisões e até morte na vida dos irmãos da igreja primitiva por causa da sua fé no nome de Jesus. Esse povo, qual o Pedro está escrevendo essa carta, esse povo era um povo escolhido, eleito, era um povo regenerado por Deus para a viva esperança. Esse povo, apesar de todas as provações, apesar de todas as lutas, eles tinham a confiança, a esperança de que no céu havia uma herança imaculada e inacessível preparada para eles. E o que a gente pode aprender aqui? Que, assim como esse povo, nós somos escolhidos, somos eleitos,
somos regenerados por Deus para viver a vida da esperança. Esse povo era estrangeiro, vivia em outros países, eles residiam, mas eles não permaneciam ali, não era algo permanente. Assim somos nós, como diz lá em Filipenses capítulo 20, nós estamos nesse mundo, nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui. A nossa pátria está no céu. E nós aguardamos sim a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E no capítulo 5, que foi lido, no versículo 8, o apóstolo Pedro, ele faz uma alerta para esse povo, essa igreja. Ele diz para que esse povo sejam sóbrios e vigilantes. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Sede sóbrios e vigilantes. Não dê lugar ao diabo. Não se apavore. Não retroceda. Seja prudente. Não tenha medo. Não tema. Porque o Senhor é conosco. Se nós estamos nele, a gente tem essa convicção de que ele é conosco. Então o apóstolo está dizendo para esse povo, para que esse povo não se desespere. O povo estava passando por perseguições humanas, uma perseguição religiosa por causa do nome de Jesus. E a Bíblia, ela nos diz que essa perseguição é boa. Essa perseguição, ainda no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 13 e 14, diz que revela que nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Se está havendo alguma perseguição que não seja por causa do nome de Jesus, porque nós recusamos fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, é porque isso pode vir da parte do maligno. Porque a perseguição, o sofrimento proveniente do ataque de Satanás só tem uma solução. Proveniente por causa do nome de Jesus tem que ser alegria para nossas vidas. Mas se vier por parte do inimigo, é resisti-lo firme na fé. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Provavelmente ele volta. Porque a Bíblia diz que ele foi tentar Jesus no deserto e Jesus repreendeu. E ele saiu, mas por algum tempo. Ele é diferente do cristão, que muitas vezes cede, desiste, desanima. Mas o inimigo, ele sabe que ele já está vencido. Mas ele não desiste. Ele continua investindo nas astúcias. Ele continua investindo em tentar tirar o cristão da presença de Deus. Porque esse é o propósito dele. Afastar o ser humano de Deus. O pecado é a obra dele. E ele procura as pessoas para pecar. Ele tenta as pessoas para levar ao pecado. O apóstolo disse que o diabo, vosso adversário, identificou, além de dizer que eles tinham um adversário, e não era Nero, não era os outros povos que estavam perseguindo os cristãos daquela época, mas esse aqui que o apóstolo Pedro está falando é o Satanás, o diabo. Então, o apóstolo disse que ele anda em derredor. Talvez ele esteja do outro lado da rua, a observar a igreja, a sondar o que o irmão gosta, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, para poder investir na sua falha. Logo aqui eu aprendo que a gente tem que tampar as brechas, porque se ele entrar, ele arrasa. Tem gente que não está mais uma brecha não, está uma cratera. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, feche as brechas.
Ele diz que o diabo, o vosso adversário, brama como leão. Como leão. Ele não é o leão. Ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Eu estava pesquisando a respeito do rugido do leão. E aprendi que o leão ele ruge por vários motivos. Ele ruge para o acasalamento. Ele ruge para se comunicar. Diz que o rugido do leão alcança até 8 quilômetros. Ele ruge alto. Ele ruge para anunciar territorialidade e mostrar o nível de agressão aos felinos inimigos, para declarar que o território é dele e ninguém pode tentar dominá-lo. O leão, nesse caso aqui, ele ruge para assustar. Ele ruge para espantar. Ele ruge para fazer crente voltar atrás. Ele ruge para fazer crente duvidar das promessas de Deus. Aqui ele estava já avisando os irmãos: ó, fiquem de olho, fiquem atentos, vigiem. Porque o diabo, vosso adversário, não está brincando de ser diabo. E o que se vê hoje em dia são as pessoas brincando de ser crente. Eu não vim aqui fazer apologia do diabo, mas é necessário falar a respeito dele. Porque a gente, o apóstolo Paulo, ele disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades e principados. Quase me saiu. Nos lugares celestiais. Lugares celestiais. Entre o céu e a terra. Então, é necessário que a gente esteja firme na fé, estejam sóbrios, não se deixe envenenar com nada nessa vida, não se deixe contaminar, não se deixe espantar, não tenha medo, vigie, firme na fé. E o apóstolo Paulo, ele fala que o escudo da fé, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. E tem gente, irmãos, que infelizmente só usa o escudo da fé. O escudo da fé é a espada do Espírito, que serve tanto para se defender como para atacar. E o diabo fez isso. Ele faz isso. Ele fez isso com Jesus. E ele atacou com a palavra. E Jesus se defendeu com a palavra. Tem gente que está esquecendo de usar o capacete, guardar a mente, os pensamentos. Tem gente que está esquecendo de usar a coraça, guardar o coração. Então é necessário, como o apóstolo Paulo falou, se revestir das armaduras de Deus. É necessário ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. O nome diabo, irmãos, ele significa aquele que causa divisão, aquele que separa o homem de Deus. Em 1 João capítulo 3, 8, a palavra diz assim: ó, quem pratica o pecado é do diabo, porque ele peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo.
Isaías 59, 2 vai dizer assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. João, capítulo 9, versículo 31, diz assim: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Aleluia! O inimigo, irmão, ele pode até ferir, arranhar aquele que é de Deus, mas ele jamais vai tirar aqueles que estão em Deus das mãos do Senhor. O próprio Jesus, ele falou na parábola do bom pastor que Deus deu a ele as ovelhas, e não tem quem tire, arrebate da mão deles. Então, se você está na mão de Deus, se você tem temido a Deus, tem buscado fazer a vontade de Deus, continue. Reforce cada vez mais a guarda. Porque o inimigo, ele vem com toda a força para tentar devorar aqueles que são do Senhor. É importante a gente saber que nem sempre ele vem como um leão. Se a gente for lá para o Éden, a gente vai ver que ele foi como uma serpente, devagarzinho, rastejando, se aproximando, conversando, conversa boa, doce, enganou aquela que não estava na vigilância. Eva. Creio que todos aqui conhecem a história da mensagem. Aleluia! Que hora que ele vem como um vento impetuoso, acabando com tudo, como ele fez com Jó. Mas por mais forte que seja o vento, maior é o nosso Deus. E Jó sabia disso. É tanto que Jó não atribuiu a ele nada. Mesmo porque o diabo, o Satanás, o nosso acusador, ele estava sobre o limite de Deus. Deus deu a ele limite. Ele não faz, não vai além do que Deus permitir. Ele é conhecido também como Satanás, que é o nosso opositor, acusador, caluniador, adversário e tentador. O nome dele sempre está atrelado à maneira que ele age. Em 1 Crônicas, capítulo 21, 1, diz que Satanás, ele se aproximou do homem segundo o coração de Deus e incitou a levantar o censo de Israel, coisa que não era para fazer. Se o homem segundo o coração de Deus caiu na cilada de Satanás, imagine nós, que estamos longe da santidade e do temor daquele povo naquela época. No livro de Zacarias, capítulo 3, 1, 2, diz que Satanás aparece ao lado do sacerdote Josué para se lhe opor diante do anjo do Senhor. Ele é atrevido, ele não está brincando. Ele também é conhecido como uma antiga serpente, como eu já falei, lá no Éden. A criatura enganadora que promove o pecado com astúcia, engano, traição, camuflagem, venenosidade, sagacidade. Só a maneira que ele age. Ele é sagaz, ele camufla, ele seduz. Ele também é conhecido como dragão, símbolo do mal que é vencido por Cristo. Ele também representa as forças que se opõem a Deus, como o caos e o mar indomável do mal. Em Apocalipse, capítulo 12, a seguir, o apóstolo João, ele vai dizer que
viu um sinal no céu, e eis um dragão. Esse dragão era grande, ele era vermelho, e ele tinha força, porque a cauda dele arrastou um terço dos anjos do céu. Apocalipse capítulo 12, 9, diz assim: e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então ele é o dragão, é a mesma pessoa. Ele é o diabo, ele é Satanás e ele é a antiga serpente. Cada um com sua habilidade para investir contra os eleitos, principalmente contra os eleitos de Deus. Segundo os estudiosos, né? Esse livro de Apocalipse, capítulo 12, houve uma segunda batalha no céu, onde o dragão estava a perseguir a mulher grávida, que estava para dar à luz ao filho. Segundo os estudiosos, essa mulher representa a igreja, que dá à luz a Cristo na vida daqueles que não conhecem. Porque o inimigo luta para impedir que a gente continue proclamando o Evangelho de Deus, para que vidas não venham se converter e ser salvas por ele. No livro de Apocalipse, diz que essa mulher, ela deu à luz esse filho, e esse filho foi arrebatado por Deus e foi colocado no seu trono. E olha só a ousadia de Satanás. Ele foi atrás. A Bíblia vai dizer que o arcanjo Miguel e os seus anjos batalharam com o dragão e os seus anjos caídos. E é claro, Miguel e os seus anjos venceram. Apocalipse capítulo 12, parte B diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O irmão acabou de dizer que Deus, ele não faz nada sem que antes ele avisa. Isso é verdade. Ao ler a Bíblia, a gente vai ver Deus sempre avisando. Porque quem tem interesse que um ser humano não chegue ao conhecimento da verdade e se perca é o diabo. Porque ele já está condenado e o inferno foi feito para ele e seus anjos. O inferno não foi feito para o homem, para o ser humano. O ser humano vai para lá porque não se arrepende dos seus pecados. Por causa da desobediência, da rebeldia contra o Evangelho, contra a palavra do Senhor. E aqui o Senhor está, através da sua palavra, alertando a mim e a você. Não precisa ter medo do diabo, mas é necessário saber que ele tem poder. Ele vai se ajuntar com a besta, ele vai dar o poder dele para a besta, para ele ser adorado. Ele vai se encarnar no anticristo. Vai vir coisas pesadas por aí. O Senhor já está de antemão nos avisando, para que nós venhamos a cada dia nos revestir das armaduras de Deus. Você pode dizer, mas irmão, quando é que vai ser isso? Ainda vai demorar. Talvez sim. Mas comece a se preparar aqui e agora. Porque os mínimos detalhes o Satanás está observando em nós. E ele vai investir para fazer com que a gente desista da nossa salvação. Para que nós venhamos desistir do Evangelho, como muitos têm feito. Como tem dito também, dito aqui nesse lugar. Quantas pessoas já passaram por esse lugar, por outras igrejas? Quantas pessoas já fizeram a obra de Deus e hoje estão distantes, estão fora do reino de Deus e não conseguem nem sequer força de vontade de voltar? E tudo isso porque um dia, por falta de vigilância, ou talvez de
desobediência, endureceu o coração e permitiu que o diabo o enganasse, o seduzisse. Porque é isso que ele faz. Ele seduz. E aí a gente, como vencer? No livro de Apocalipse, capítulo 12, vai dizer assim: nossos irmãos sofreram acusações do diabo, e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. De manhã também foi dito aqui a respeito do sangue do Cordeiro. Eles sofreram lutas, perseguições, acusações, mas permaneceram firmes. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida, mas eles perseveraram até o fim. E é isso que Jesus nos fala lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 24, para que a gente venha perseverar até o fim. Os dias são maus, o inimigo está investindo cada vez mais. Pensa num elemento que não tem preguiça. A igreja tem preguiça de vir à igreja, tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de fazer um monte de coisa. Mas Satanás, ele não perde tempo porque é uma coisa que ele não tem. E nós devemos aprender com ele, porque nós também não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Ele sabe, mas nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Ele também é conhecido como Belial, que significa indigno, perverso, inescrupuloso. Ele é tudo isso. E por infelicidade e tristeza, existem pessoas que cultuam a ele, que servem a ele. Ele é homicida, aquele que provoca a morte de outro. Ele é mentiroso. E através da mentira dele, ele leva pessoas a morrer espiritualmente, perder a salvação. Ele é maligno, conhecido como maligno, aquele cuja essência do seu caráter é mau. Mesmo conhecendo a Bíblia, ele não tem capacidade de usar para o bem. Ele só usa para o mal. No livro de Tiago diz que o diabo, ele assim como eu, como você, ele crê em Deus. E eu acho interessante que diz que o diabo, ele teme e treme. E aí a gente olha assim para os crentes, principalmente no dia de hoje, nem teme nem treme. O diabo teme e treme. E aí também foi dito aqui, ele faz tudo isso, mas de nada adianta ele crer, de nada adianta ele temer e tremer. Ele não obedece. Ele é rebelde. Ele é mau. Ele não usa a Bíblia para o bem. Ele usou a Bíblia para enganar Jesus. Só que Jesus conhecia a palavra, a vontade de Deus. E nós também temos conhecido, temos conhecimento da vontade de Deus. Que é que a gente venha se afastar do que é mal. Que a gente venha se santificar cada vez mais. Hoje, amanhã e sempre. A nossa santidade, a nossa santificação de ontem não vai servir para amanhã. E nem a de hoje. Hoje é uma batalha a vencer, amanhã é outro, e até a volta de Cristo. Porque os nossos irmãos que já foram antes, lá eles não sofrem ataque de Satanás. Eles foram salvos, está com o Pai. E é isso que eu quero que aconteça com todos nós que estamos aqui. Porque essa é a vontade de Deus. Que todos cheguem ao conhecimento da verdade.
e se convertam. Se arrependam, mudem de atitude, sirvam ao Senhor, busquem a sua face, se fortaleça nele e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. O Senhor, com essa palavra, está nos dizendo para a gente não dar lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Por mais inofensiva que seja a brincadeira, por menor que seja a brecha, não dê lugar a ele. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor, através do apóstolo João, ele se revela e diz para a igreja de Esmirna, para que ela não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O conselho é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Satanás, ele querendo persuadir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ofereceu para o Senhor o mundo e suas riquezas, e nem é dele, mas ele ofereceu, porque ele é mentiroso. E quanta gente tem caído na mentira do diabo. Parece até que é Deus que está falando, parece até que é de Deus a proposta. E às vezes a gente está tão ansioso, tão desejosos por algo, que a gente nem presta atenção. E às vezes a gente nem ora o Senhor para saber se é dele mesmo. A gente tem que estar atento, porque se a gente perseverar até o fim, a recompensa. Seremos fiel até a morte e receberemos a coroa da vida. Como foi dito pela manhã, entraremos pela cidade santa, pelas portas, com toda a honra dada por Deus. O apóstolo João, ele diz assim no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 38 e 39. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Aleluia. Se alinhar, venha se aliançar no Senhor a cada dia, para que você tenha convicção dessas palavras. O apóstolo Paulo não tinha convicção do que estava falando, porque ele falou que não mais vivia ele, mas Cristo vivia nele. E como é que Cristo vive em nós? Quando a gente imita ele nas suas atitudes, na sua santidade, no seu temor para com o Pai. Aí nós podemos dizer que não mais vive em nós. Ah, mas eu gosto de tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Ah, mas o que a Bíblia diz a respeito de tal coisa? Ah, então não vou fazer não, porque vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Você é desse? Ou você é daquele que está com vontade de algo e aí fala assim: ah, mas Deus ele não quer que os filhos dele sejam tristes não, fique triste não. Deus quer que seja feliz. E aí você mergulha no pecado. Porque tem crente assim. Como está a nossa vida espiritual? É noite de reflexão. Mesmo porque pela manhã a gente participou, pelo menos a maioria, do ritual da Santa Ceia.
E a Santa Ceia, ela nos convida a fazer um autoexame na nossa vida. Não é nada dos outros não, viu? Eu sei que muitos crentes gostam de fazer exame na vida dos outros. Mas é na nossa. Aleluia, Deus. É olhar para dentro de nós. Saber como é que nós estamos perante Deus. E também perante os outros. Porque a gente tem que dar o nosso testemunho. A gente tem que aprender a viver a palavra de Deus. Essa palavra foi a que Deus colocou no meu coração. É importante a gente saber que o nosso adversário, o diabo, ele, a cada dia, ele trava batalha, guerra contra as nossas vidas. Ele trava batalha individual, como ele fez com Jesus, foi tentar Jesus no deserto. Ele trava batalha no nosso coletivo, né, no meio familiar. A Bíblia não diz, mas a gente sabe que pelo fato de ser inveja, ciúme, e essas coisas não vêm de Deus. A gente vai ver lá a história de José, os irmãos. Embora tivesse um propósito de Deus, mas é obra do maligno. E aí, o que acontece dentro dos lares, como o irmão mesmo falou aqui, a respeito da família de Eli, o inimigo investe e a gente tem que vigiar. Porque às vezes a gente está aqui, está achando que está salvo, mas lá na nossa casa o diabo está botando para quebrar. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, mulher não respeita esposo, esposo não respeita mulher, e assim sucessivamente. Ele trava a batalha local, como por exemplo, num lugar como esse na igreja, na escola, no trabalho, como foi na vida de Daniel. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que o rei estava só pensando em como é que se diz? Colocar Daniel em um cargo mais elevado, e os inimigos já levantaram para poder ferrar Daniel. Mas Daniel estava firme na noite. Aleluia, Jesus. E assim tem que ser na minha e na sua vida. Ele trava batalha, irmãos, nacional. Sadraque, Mesaque e Abednego, uma lei demoníaca para adorar a estátua de Nabucodonosor. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego sabia quem ele servia. E eles não se renderam. Se Deus quiser, eles nos salvam. Se não quiser, a gente morre. Mas a gente não vai fazer aquilo que a palavra do Senhor não aprova. E principalmente condena. O inimigo, ele ataca também no espaço sideral. Voltando para Daniel. Daniel estava orando por uma causa, pelo povo, por eles. E o diabo no mundo espiritual estava lá, lutando com Miguel, para que a resposta de Deus não chegasse até o servo do Senhor. E quantas vezes a gente trava esse tipo de batalha? Não é porque Deus não está ouvindo, não, irmãos. É bem verdade que tudo é segundo a vontade de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Talvez está demorando porque ainda não chegou o tempo. Mas tem momentos que a vitória não chega, a resposta não chega, porque o nosso adversário se levanta contra as nossas vidas. Para Deus não nos abençoar. Para que a gente venha pensar que Deus já nos esqueceu. Para que a gente venha pensar que não vale a pena servir esse Deus. Mas como Jó, eu particularmente digo o seguinte: quer ele faça, ele deixa de fazer, eu vou adorar, eu vou servindo, e eu peço a ele força, sabedoria e muito temor
para perseverar até o fim. Porque não é fácil não, irmãos. As leis estão aí. A gente está vivendo num mundo que você fala assim, será que eu estou aqui mesmo? Eu estou lendo a Bíblia lá em Apocalipse. Será que eu estou no livro de Sodoma e Gomorra? E você não pode falar nada. Se você for até pegar para certo tipo de pessoas que estão no erro, no pecado, eles vão achar que está ofendendo eles. E é capaz até de nos processar. Mas a resposta é: sede sóbrio. Não se deixa se encher pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos. Não se deixa. O inimigo ele usa essas coisas para atrair a criação de Deus para ele. Ele conhece a soberba da vida, sabe que no tempo de hoje existe muita gente achando que é o tal, achando até que é melhor do que Deus e que não precisa de Deus. E ele investe, ele oferece. Às vezes a pessoa está lá no cantinho, ninguém nem conhece, nem sabe quem é. Deus vai lá, levanta a pessoa, prospera. E aí o diabo também vem de cá. E aí vem a soberba. E a pessoa acaba escolhendo o lado mau. Porque em tudo a gente tem a oportunidade de escolher. Existe a vida e a morte. A vida com Cristo. A morte com o diabo e seus anjos. Qual você vai escolher? Pense bem. Mas não só pense e responda. Haja conforme as suas atitudes te conduza para o céu. Porque tem muita gente que menospreza, subestima o diabo. Ah, o diabo não aguenta nada, ah, ele está amarrado. E realmente. Mas ela não vigia. E o diabo está acabando, arrasando com ela. Está preparando laços e mais laços. Não é que a gente tem que ter medo de diabo. Mas é que a gente tem que estar vigilante. Para que ele não venha nos enredar contra o nosso Deus. Se nós, volta a repetir, aquele que é salvo, que está em Cristo, que é nova criatura, que teme a Deus, age conforme a palavra, o diabo, o adversário, ele pode até arranhar. Mas ele jamais vai conseguir tirar nenhum de nós das mãos daquele que é poderoso. Para que isso não aconteça, a gente tem que perseverar debaixo das asas do Onipotente. Jesus, ele fala lá em Mateus que ele é como, ele age como uma galinha que abre as suas asas para proteger os seus pintinhos. Mas na vida real, os pintinhos, às vezes a galinha está ali a proteger, mas ele é rebelde. Até no mundo animal existe rebelde. Ele sai. E se tiver gavião por perto, já é. Assim é com o nosso Deus. Ele está nos cobrindo. Mas é necessário que a gente tenha que estar debaixo da direção das asas dele, da autoridade dele. Porque se a gente se recusar a temer a Deus e obedecer, isso é o que está nos afastando dele, que é o pecado que afasta de Deus. A tendência é ser tragado por esse leão. Então, irmãos, essa é a palavra de alerta que Deus colocou no meu coração, porque Ele nos ama. E eu recebo. Porque muitas vezes a gente acaba se distraindo. E aí o inimigo vem
depois é que a gente vai perceber, como diz por aí, a besteira que a gente fez. E aí, por misericórdia de Deus, a gente demonstrando o arrependimento, Deus, Ele nos concede a sua graça. Mas o príncipe desse século, ele cega o entendimento das pessoas, para que não veja a luz de Deus, a luz da salvação. Então, estais atentos, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço à igreja, ao pastor, agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Amém.